vou imaginar o seguinte, tá? Vou imaginar que eu tenha a seguinte situação. Eu tenho duas cargas elétricas. Assim, quem sabe uma carga Q1 aqui. Essa carga Q1 pode ser uma carga positiva. Uma carga Q2 aqui, que pode ser uma carga negativa. Q2. E aqui está o meu ponto P. Certo? Eu quero saber qual é o campo elétrico resultante no ponto P para a seguinte condição. A carga Q1 está a uma certa distância, que eu vou chamar aqui de D1 do ponto P. A carga Q2 está a uma certa distância, que eu vou chamar aqui de D2 do ponto P. E eu vou lembrar o seguinte, carga positiva vai gerar lá no ponto P, que está aqui, ó, um campo elétrico que é divergente, porque a carga é positiva. Então, eu pontilho aqui assim, lá no ponto P está o vetor campo elétrico, gerado pela carga 1, está o E1 aqui. A carga Q2, que é negativa, vai gerar lá no ponto P um campo que é convergente. Por quê? Porque a carga geradora é negativa. Então, eu vou ter aqui um vetor que converge para cá. E2. Certo? O que vai acontecer agora é que entre esses dois vetores, E1 e E2, há um ângulo que eu vou chamar de θ. E este ângulo θ é um ângulo diferente de 0 graus, de 180 graus e de 90 graus. Então, esse para nós vai ser o quarto caso. O quarto caso. Quando o ângulo θ entre os dois vetores é diferente de 0 graus, o ângulo θ entre os dois vetores é diferente de 90 graus, o ângulo θ entre os dois vetores é diferente de 180 graus. Aí, como é que eu vou resolver? Bom, a resolução é, de fato, um caso geral. Eu vou pegar esse vetor laranja, que está aqui, ó, vou pegar com o mesmo tamanho que ele está aqui, a mesma direção e o mesmo sentido, e vou colocar ele projetado aqui no E1, mantendo o tamanho, a direção e o sentido. Mantendo o tamanho, a direção e o sentido, que está a projeção do E2. Vou fazer a mesma coisa com o E1, vou projetar o E1 aqui, projetando o E1 aqui. Está aqui o E1 projetado. Como é que vai ficar o desenho do vetor campo elétrico resultante? Ele vai ficar aqui, ó. Eu vou unir as origens com os encontros das projeções. Aqui está a orientação do vetor campo elétrico resultante. Aqui que ele se orienta. E como é que eu vou calculá-lo? Bom, assim eu desenhei. Eu quero saber qual é o valor do vetor campo elétrico também. Então, vamos atribuir valores aqui. Eu vou dizer que o campo elétrico gerado pelo 1 é de valor 5 newtons por coulomb. O campo elétrico gerado pelo 2 é, digamos aí, de 7 newtons por coulomb. O ângulo θ entre esses dois vetores é de 60 graus. Tu vais ter que saber que o cosseno de 60 graus é 1/2, ou 0,5. E aí, como é que resolve essa parada? Vai ter que usar a lei dos cossenos adaptada para essa situação. Então, eu vou ficar assim, ó, o vetor campo elétrico resultante vai ser igual a raiz quadrada de campo elétrico 1 ao quadrado, mais campo elétrico 2 ao quadrado, mais 2 vezes o E1, vezes o E2, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, θ. Substituindo, então, agora pelos valores que eu atribuí aqui, como exemplo. Então, o vetor campo elétrico resultante vai ser igual a raiz quadrada de E1. Quem é o E1? 5. Então, 5 ao quadrado, mais o E2, 7. 7 ao quadrado, mais 2 vezes o 5, vezes o 7, vezes o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus. Continuamos fazendo a conta aqui, eu já sei que 5 ao quadrado é 25, 7 ao quadrado eu sei que é 49, 2 vezes 5 vezes 7 vezes meio, que é o cosseno de 60. Então, o campo elétrico resultante vai ser igual a 25 mais 49, 25 mais 49, 2 vezes 5 é 10, vezes 7 é 70, vezes meio dá 35. E o campo elétrico resultante, então, vai ser igual aqui a raiz quadrada de 25 mais 35,
Ó, 5 deu 60, desculpa, 60 aqui, mais 49, então isso vai dar 109, se eu não errei nas contas. 60, raiz quadrada de 109. A raiz quadrada de 109 é um valor que está bem pertinho aí de 10. Então, o campo elétrico resultante lá no ponto P vai ter um módulo bem perto de 10 newtons por coulomb. E dessa forma a gente fez as contas e viu os 4 casos possíveis da gente encontrar quando estiver calculando o vetor campo elétrico resultante num determinado ponto gerado por 2 cargas, certo? Segue comigo aí, a gente tem mais papo, mais um papinho aí, para trabalhar um pouquinho mais, reforçar um pouquinho mais o campo elétrico e as suas nuances aí para a tua prova parcial e até para a prova trimestral. Tá legal?